Estão felizes, irmãos? Vocês estão felizes mesmo? Então quem é feliz é faminto também, não é? Vocês estão com fome? Ué, mas não foram alimentados já pelo próprio corpo de Jesus nessa manhã? Não foram alimentados já por esse testemunho fantástico? Como é que é a sua alma quando você ouve algo desse tamanho? Do que Deus está fazendo acontecer diante dos seus olhos? De ver acontecer o inexplicável, o que nunca imaginamos. Pelo menos eu nunca imaginei. Talvez o Amaurino lá para aqueles lados estivesse pensando, Deus podia até mandar uns afegãos para nós lá no Brasil, uns egípcios, né? Mas nós não temos ideia do que Deus está fazendo. E a felicidade do cristão, a alegria do cristão, está exatamente no que Deus fez, no que Deus faz e no que Deus ainda fará. Amém? A nossa fome é essa, nossa sede é disso. É disso que nós estamos falando, de ver Deus mover corações, de ver Deus salvar pessoas que a gente nunca imaginou que Deus salvaria, de ver testemunhos no dia que a gente sai de casa apressado, talvez atrasado, para arrumar o cabelo, no caso de vocês aí, passar alguma coisinha no olho para disfarçar, e aquela coisa toda. Ninguém vai ver o sono, ninguém vai ver que está cansado, mas você chega aqui e ouve um testemunho desse. O que aconteceu no seu coração hoje? O que Deus falou no seu coração hoje? Felizes. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz assim, vamos falar juntos? Já sabe de cor, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Serão o quê? Quem está falando isso? Para quem ele está falando isso? Jesus está falando isso para os felizes. Jesus está falando isso para os verdadeiramente felizes. Jesus está falando isso não para qualquer um da multidão. Lembra que ele está no monte, a multidão está em volta. Mas não é para a multidão, isso é para discípulo. Isso é para súdito. Alguns dizem que Jesus, em Mateus, é apresentado como o segundo Moisés, porque ele sobe ao monte, porque ele é o dono, o gestor, o mediador da nova aliança. Mas na verdade, Mateus está mostrando como Hebreus que Jesus é muito superior a Moisés. Moisés sobe ao monte para receber a lei, receber direções. Jesus sobe ao monte para dar a lei, para distribuir ensino. Jesus é o dono da nova aliança, como acabamos de celebrar. Agora, felizes são os famintos. Humanamente falando, isso não é verdade. Responde para mim, irmão. É bom ficar com fome 2, 3 dias? Quem gosta aí de passar fome? Humanamente falando, isso é impossível. Mas Jesus disse que bem-aventurados, que os verdadeiramente felizes são famintos. Você está faminto, irmão? Vou perguntar de novo. Você está faminto? Do que você tem fome? Do que você tem fome? Sabe que eu só tenho 5 minutos para te falar isso. A palavra justiça, no grego, tem alguns significados. Ter fome de justiça aparece em primeiro plano, né, que é a justiça social. E é verdade, a igreja sempre fez justiça social. A igreja nunca precisou da teologia da libertação para saber disso. Isso é uma bobagem. A igreja nunca precisou de alguém ficar ensinando que ela tem que ajudar o que tem fome, dar água para o que tem sede. A igreja nunca precisou disso, desde o Antigo Testamento, desde a lei do Senhor. Levítico diz que nós devemos amparar o órfão, a viúva, o necessitado, o peregrino. O que fazemos na aprisco, o que fazemos no amparo, é nada mais, nada menos do que obedecer ao Deus da aliança. Lá no Antigo Testamento. E não é só servir alguém socialmente. A lei obriga você a fazer muito mais do que isso. É amar como se fosse você mesmo. Isso está em Levítico 19. Isso não é Novo Testamento, é Antigo Testamento, porque o Novo tem sua base no Antigo. Agora veja, justiça, fazer justiça. Pastor, então tem a ver com política honesta, tem a ver com todas as causas sociais. Também.
Você vai ver grandes cristãos, grandes nomes do cristianismo, começando pelo próprio Jesus, cuidando. Mas essa não era a fome principal de Jesus, não, irmãos. Eu pergunto para você, o ministério de Jesus foi pautado em socorrer pobres? Foi, irmãos? Foi não. Porque ele foi para a casa de Zaqueu, que era rico. Tinha mulheres ricas que andavam ao lado de Jesus e elas ofertavam, inclusive. Lucas capítulo 8. Agora, justiça social é necessário sim, e o crente tem que ser sensível a isso. Essa é uma das bandeiras, é uma das fomes do cristianismo, mas não a principal. A gente tem visto tanto pastor se perder, porque levanta a bandeira da justiça social e esquece da principal. Isso é complicado. A gente vê jovens entrando na universidade e se perdendo, porque eles levantam a bandeira da justiça social e os seus professores marxistas e qualqueristas por aí, que falam da vida maravilhosa de Cuba e nunca colocaram um pé lá, que falam da vida maravilhosa na Venezuela, mas eles não querem passar um mês lá, porque nós conhecemos pastores venezuelanos, nós temos irmãos cubanos entre nós. Então, meu irmão, jovem, não cai nisso aí não. Não é disso que Jesus está falando, de você ser feliz por ter fome de bandeira social, não é isso. Faz parte da nossa caminhada, mas não é isso. Outro desdobramento importante para nós, do que Jesus está falando, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A palavra do grego também traz a ideia da justiça, aquela justiça, de Romanos 4, 5, que Paulo fala que nós, pela justiça de Cristo, agora somos perdoados e reconciliados. Sabe qual é o nome disso? Justificação. Mas espera aí, Deus olhou para o mundo e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E não viu mesmo. Porque sem Jesus, sem o sangue de Jesus, sem o corpo de Jesus, não tem justiça verdadeira. Agora, justificação é um ato da livre graça de Deus. Deus, na sua liberdade, Deus quis perdoar os seus pecados. Além de perdoar os seus pecados, te dar uma nova expectativa, uma nova vida em Cristo, ainda te deu créditos. É mais ou menos como dever bilhões no banco, e o dono do banco te chama, te leva para o juízo, chega lá, o juiz te perdoa e diz assim, olha, está perdoado sua dívida. E além disso, você vai ganhar 3 bilhões de dólares para você recomeçar a sua vida. Justificação é isso. Você foi perdoado, mas não de uma condenação temporal, de uma condenação eterna, diante do tribunal eterno. Seus pecados foram perdoados, agora você é mais alvo do que a neve, e por isso você pode participar do corpo e do sangue de Jesus. Mas não é só isso. Além de te perdoar e te dar esperança eterna, Ele te deu uma herança, para que você viva agora a vida que agrada a Deus. Mas essa é uma obra consumada. Amém, irmãos? Então não é dessa justiça também que Jesus está falando. De qual justiça Jesus está falando, para a gente terminar? De qual? Porque também essa palavra tem um desdobramento humano, mas também um desdobramento espiritual. Porque a palavra justificação, aí, justiça, conectadas, é ser o que se deve ser. Sabe o que é justiça para Deus? É uma balança reta, íntegra. Sabe o que é justiça para Deus? É alguém que nunca falha. Isso é justiça para Deus. Por isso precisamos de Cristo, do Espírito de Cristo. Então nós podemos pensar na justiça social, na justiça legal, falando da justificação, mas nós também temos que pensar na justiça moral. E é disso que Jesus está falando. Que moralidade é essa? Não é a moralidade dos fariseus não, tá? De ler a Bíblia, de ficar ensinando os outros, obrigando os outros a fazer o que você faz, vestir a roupa que você veste. Não é essa moralidade. Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus, vocês não têm a vida eterna. Quer dizer que vocês estão raquíticos, mortos de fome espiritualmente falando. Amados, do que Jesus está falando? Que nós devemos ser felizes por sermos famintos. Que moralidade é essa? Sabe qual é? É aquela de fazer o que se tem que fazer
na hora que precisa fazer. Do que nós estamos falando, irmãos? Do que nós estamos falando? Estamos falando de santificação. Santidade ao Senhor. Seguir a paz e a santificação. Porque sem esta, ninguém verá o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 1 e 2. Você tem sede, você tem fome, vem, beba, venha e coma sem dinheiro, sem valor. Venha ser como o seu Salvador. Venha ser como Jesus, ter fome de ser igual a Ele, ter fome de ouvi-lo, ter fome de transmiti-lo, ter fome de andar como Ele andou, e João vai dizer isso. Isso é fome, esse é o apetite que não pode acabar na sua alma nunca. Ter fome da santidade, vestir as roupas de Cristo, não é só a fala, mas as ações. Não é só fala. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua? Como é que as pessoas vão conhecer o reino de Deus se você não for um santo, justificado no meio da sociedade? Não é a moral dos homens, é a moral de Deus. É a justiça de Deus na sua vida. Não é o que eu acho certo ou você acha certo, é o que Deus se agrada. E aí nós podemos falar como o salmista, assim como a corça tem sede, a minha alma tem sede do quê, irmãos? Tem fome do quê? Às vezes a gente se distrai com tanta coisa, a gente fica com sede das roupas novas, da casa nova, a gente fica com fome de um cargo novo, a gente fica com fome de uma vida nova, a gente fica com fome de um bairro novo, a gente fica com fome de um monte de coisa. E a nossa alma, como é que está, irmãos? Diante de Deus. Santificação, irmãos. Isso não é fácil para mim nem para você, mas não é uma obra minha nem sua. Essa moralidade não é humana, é obra do Espírito Santo. E se você tiver fome de santidade, a sua alma vai se fartar. Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior vai fluir rios de água viva. Você vai descedentar a sede dos sedentos. Você vai levar, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o meu corpo é verdadeira comida, e você vai levar comida aos famintos do mundo. Sejam eles afegãos, sejam eles bolivianos, sejam eles cubanos, venezuelanos, onde Jesus te levar, santo homem de Deus, santa mulher, santo jovem, adolescentes, crianças, onde Deus colocar você, você vai tirar a fome da alma das pessoas, porque você está faminto, você tem mais vontade de Deus, mais desejo de Deus. E todo aquele que tem fome e sede de Deus, Lucas capítulo 11, Jesus diz, se vocês que são ruins, pecadores, quando os filhos de vocês pedem pão, vocês dão pão a eles e não cobra, não veneno. Se vocês que são ruins sabem fazer isso, muito mais o vosso Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo, se vocês pedirem. Ele já habita em você. Agora é hora de ouvi-lo. É hora de ser conduzido por Ele e ser agradável a Deus, para a glória de Deus entre os homens. Isso é justiça moral dele na sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua caminhada, não sei qual é seu desejo por Deus, mas o que Jesus está dizendo é que se você tiver fome, se você tiver sede de Deus, se você tiver sede, fome, todo dia você dizer, Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero exalar seu perfume, eu quero aprender mais com o Senhor, eu falhei aqui, eu caí aqui, me perdoa, Senhor, eu já sou justificado, já sou perdoado, já tenho tua herança, mas eu não estou sabendo usar, me ajuda, você vai ver, você vai se fartar do que Deus vai fazer no seu dia, no seu mês, no seu ano. Bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede
de santidade. Que Deus nos ajude.